Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. No ar, Campo e Batom, o programa cast da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago convidadas e convidados de todo o país neste podcast para falar com você, mulher rural, dando dicas, mostrando cada vez mais facilidades para sua vida. Já são mais de 200 programas disponíveis lá no YouTube, então não perde tempo e já vai para o podcast ou já vai para o YouTube para falar mais, aprender mais com Campo e Batom. E por falar em aprender, a gente vai falar sobre pele, né? O que mais prejudica a pele de uma mulher rural no verão do que o sol? Como então amenizar toda essa condição, já que não dá para não deixar de ir na lavoura, não dá para não deixar de ir no sol? Como então facilitar e melhorar essa condição de bem-estar? E a gente trouxe um especialista no assunto, Dr. Humberto Ponzio, ele que é nosso comentarista em Campo e Batom, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Escola de Dermatologia e também dermatologista. Bem-vindo, Dr. Humberto, que prazer lhe ter aqui. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar esclarecer algumas coisas, algumas dicas para a mulher rural poder enfrentar melhor essa tarefa tão difícil que é estar no campo a pleno sol. É verdade. E o senhor tem uma experiência larga aí. São quantos anos de dermatologia, doutor Humberto? Vou te dizer assim, mais de 50. Mais de 50. Então, Mais de desde 50. muito adolescente já gostando dessa química com a pele. Digamos que sim. Que bacana. Doutor Humberto, tem momento certo para cuidar da pele? Eu estou falando em estação. Tem gente que diz assim, o verão não é o momento de cuidar da pele porque tem que só proteger. Isso é verdade? Não. Cuidar da pele nós temos que cuidar o ano inteiro. Mas tem algumas peculiaridades. No inverno tem alguns cuidados especiais, no verão tem outros cuidados. Então, cada estação do ano, nós aqui que temos as 4 estações bem determinadas, nós podemos escolher, assim, o que fazer, tanto em termos de prevenção, de procedimentos, de correção, mas principalmente no verão, nós temos que cuidar porque nós temos temperatura elevada, nós temos sol durante muito mais horas durante o dia, incidindo sobre a terra, então está nos atacando mais. Então, essas coisas nós temos que olhar, Cuidar, né? Cuidar. É o detalhe, aquele protetor solar, o que usar, como usar, qual escolher, né? Pois que é. eu vou fazer? Qual é o protetor? Como é que a gente escolhe um bom protetor? Porque a indústria nos estimula com figurinha, com, enfim, Claro, marketing é marketing, né? sem dúvida. Agora, o que é importante saber? Em primeiro lugar, que cor a pele? Como é que é a sensibilidade da pele ao sol? Nós classificamos essas peles em 6 níveis diferentes, que são chamados os fototipos, que no consultório nós determinamos o fototipo de cada pessoa e para cada fototipo tem um protetor com uma potência diferente. Por exemplo, quanto mais clara a pele clara, olhos claros, aquela pessoa que sempre se queima, nunca bronzeia, que é o tipo 1, essa pessoa, a rigor, não deveria ir ao sol. Mas é impossível isso. Se é Então, necessário, claro, né? o que tem que fazer? Proteção absoluta, proteção total. Tem que usar chapéu de aba larga, quando vai ao sol, tem que passar o protetor renovando a cada 2 horas e um protetor com um fator de proteção solar alto e de amplo espectro. O que significa isso? Pegando a radiação UVA e a radiação UVB. O UVB é a que mais queima, o UVA é a que mais envelhece, o UVB é a que mais produz câncer ou lesões pré-cancerosas. Mas o UVA, como está incidindo durante o dia inteiro, ele também, por acumular, ele também tem seus efeitos nocivos. Mas, principalmente, o UVA gera envelhecimento, o UVB gera câncer e queimadura. Isso como princípio geral. O UVB está presente das 9 às 15, principalmente, e o UVA o dia inteiro. Então, ou seja, nós temos que ter proteção de amplo espectro o dia inteiro, o tempo inteiro, né?
é o mais indicado. Essa é a proteção ideal. E a maioria dos protetores já tem essa informação de UVA e UVB, ou tem algum que não tenha, pode arriscar? Sim, tem vários que não têm, isso aí está escrito ali no rótulo. Ele deve ser, a pessoa deve olhar qual é o FPS dele, que é FPS, fator de proteção solar. Normalmente a gente recomenda hoje 50 mais. Tem que Tá. estar mais de 50 para o dia a dia, assim, no campo. E o VB, isso é do VB. O UVA também está escrito ali, né, que deve ser 1/3 desse valor, mas ele sempre tem, assim, amplo espectro, Uhum. de boa procedência, e tem escrito lá, dermatologicamente testado. Por quê? Tem muitos protetores que causam problemas na pele, causam problemas de cravos, pele Espinha. congesta, espinhas. São produtos que não foram, ou pelo menos não são dermatologicamente testados contra esse tipo de reação adversa. Então, essas coisas nós temos que cuidar, né, para escolher o protetor. Quanto mais clara a pele, maior a potência, né, o fator de proteção, Uhum. e se o produto é testado, e se não é muito oleoso, muito gorduroso para quem tem pele oleosa. Pois é, tem uma tendência, isso é mito ou verdade? Quanto maior o índice do protetor, mais oleoso ele é. É uma questão de técnica na preparação. Hoje tem produtos fluidos que não são tão oleosos e de alta proteção, né? Uhum. É tudo porque é mais fácil a manipulação, o preparo de um protetor, né, no óleo do que na água, vamos Certo. dizer assim, então, chegando aos extremos. Por isso que eles têm a tendência de ser mais grudentos, mais oleosos, mais pesados, né, esses de mais alta proteção. Mas hoje já existem outros. Uma outra pergunta, doutor, o sol do meio rural, ele é mais agressivo do que o sol urbano? Ele é mais agressivo, por uma razão muito simples. Na região das cidades, na região urbana, tem poluição, tem produtos no ar que filtram um pouco essa radiação. Hum. E no campo não tem. No campo nós temos uma. Por que a gente vai para o campo e diz assim, vou respirar ar puro? Né? Por que aqui está melhor? Porque exatamente aqui o sol entra mais facilmente, né? O ar é melhor, mais agradável, mas tem o seu efeito adverso. Quer dizer, se o sol não é filtrado por nada, a gente tem que ter algum benefício Em em proteger, contrapartida, né? contrapartida, né. E tem muita questão do reflexo, né, porque acho que bate, É, reflete nas plantas. o reflexo é assim, ó, principalmente em praia, que na areia, a areia reflete muito, a água reflete, né? E determinadas situações, como gramas e plantas, não reflete tanto, mas sempre tem um pouco. E é principalmente aquele que está circundando a pessoa, né? Isso é que tem o difuso. Bom, a gente falou dos protetores, além do protetor solar, outros meios de proteção, chapéu imprescindível, né? Imprescindível. Chapéu de aba larga. Hum. Ela tem que ter pelo menos 7 centímetros de aba para poder proteger todo o rosto. E não é só isso, não esqueça a nuca, que é uma região que as pessoas se queimam muito e que tem, assim, reações que ficam depois desconfortáveis, aquilo incomoda e pode levar à formação de umas rugas muito feias nessa região da nuca. Então, se vai trabalhar no campo, põe um chapéu tipo aqueles Sim, né, de que tem de a aba árabe para. ali, né, que tem aquela aba ou um Uhum. pano que tape a nuca, que isso é importante. E, obviamente, mangas compridas e é chato, mas É é a necessário. proteção, é necessário, porque não adianta só passar o creme. Doutora, eu vejo algumas mulheres reclamar também das manchas nas mãos, com a idade, ela se aproxima, né? Esse fator tem a ver com envelhecimento, tem a ver com sol? Sol, principalmente o sol. Quanto mais predisposta a pessoa a manchar a pele, mais manchas ela vai ter. E quem trabalha ao sol, principalmente com a mão nesse sentido, assim, costuma ter muita lesão aqui. É aquele, por exemplo, é a jardineira que vai no jardim, é a outra que vai fazer algum trabalho manual ao sol e com a mão nesse sentido, ela vai ter manchas na pele. Algum protetor especial, alguma situação especial para Na as mão, mãos? nessa circunstância, tem que ser um protetor potente.
Porque é a mesma pele do rosto, né? A textura da pele da mão? Não, não. No rosto nós temos as glândulas sebáceas que deixam a pele mais oleosa, que não existem no dorso da mão. Então, aqui ele pode ser pesado, ele não vai dar cravo no dorso da mão. Então, o protetor pode ser desses mais pesados, mais grudentos, que não deixem tão pegajoso, mas que pelo menos fiquem mais tempo na mão. Tem um ditado que diz: a gente conhece a idade de uma mulher pelas mãos. Pela mão e pelo pescoço. Ah, é? É, o Verdade? pescoço Por também. quê? Olha aqui. Né, com o tempo, a Flacidez. gente vai tendo flacidez no pescoço. Algumas têm mais rugas transversais, outras mais rugas assim. Então, não adianta eu querer disfarçar aqui. Até tem mulheres que vão, o grupo de mulheres que quando se reúne para tirar uma foto, uma pega no pescoço da outra e estica aqui assim para melhorar. Isso, a foto sai linda, né? Ai, doutora, eu desde criança eu tenho mais pele aqui. Aí como é que É, faz? Aí, é bom, uma aí a genética, não flacidez. tem o que fazer, né? Tem. Sempre tem alguma coisa para Sempre, ser. sempre Sempre tem. tem alguma coisinha que pode ser feita. Então, Existem, inclusive, cremes especiais para o pescoço que têm o efeito chamado Cinderela, que estica um pouquinho a pele, que mantém a pele mais esticada, que são proteínas que atuam nesse sentido. Claro que lavou ou molhou, saiu. sai o efeito. Mas enquanto ele está ali, é o efeito Cinderela. Esse tipo de produto a gente consegue comprar na farmácia, né? Sim, Não em sim. consultório. Exatamente. Aqui no Brasil nós não podemos vender nada no consultório, né? Nós somos proibidos de vender. Agora a gente pode prescrever, a gente indica, e a pessoa vai na farmácia para dar cremes especiais para o pescoço que tenham esse efeito. Doutora, ainda falando sobre verão, porque a gente está no verão, né? E a gente quer trazer essa informação para as mulheres rurais, queimaduras, alguma coisa mais complicada que sempre acontece, vermelhidão. Como lidar com isso? Porque assim, ó, queimou, no outro dia tem que ir pro sol de novo, né? Marido, tô lá, o homem é mais resistente às vezes a colocar o protetor solar. Foi lá, se queimou, no outro dia tem que ir pro sol de novo. Tá ardido, tá queimado. O que fazer? A queimadura solar, ela, por exemplo, no nível 1, é só vermelho, é só eritema que nós chamamos. Fica aquela pele vermelha, ardendo, desconfortável. Uhum. No nível 2, aparecem bolhas. Aí sim o quadro é mais grave, porque essas bolhas podem deixar manchas, podem deixar cicatrizes, principalmente se houver uma infecção secundária. Mas vamos para o ponto primeiro. Queimou, exagerou um pouco no sol, a pele ficou vermelha. Por exemplo, o dia está nublado, eu não vou passar protetor. Engano. No dia nublado também queima, e queima muito, né? Então, cuidado, passa o protetor. Mas queimou, o que vamos fazer? Produto caseiro. Caseiro. Vinagre. Olha, É o não que arde? mais, pelo contrário. Pode botar inicialmente diluído, se ficar com receio, mas o vinagre alivia aquela dor da queimadura solar. Vinagre de maçã? Qualquer vinagre? Vinagre de maçã, por exemplo, ou vinagre de álcool, que seja, é o vinagre, porque é o ácido acético. Ele, diluído e passado na pele, alivia aquela sensação de ardência. Claro que existem cremes especiais para isso. Existem géis pós-sol, que também podem ser usados e devem ser usados. Mas se a pessoa está lá na fazenda, não tem acesso a esse tipo de coisa, queimou, o que faz? Vai lá na cozinha, pega um pouquinho de vinagre, dilui meio a meio com água e passa na pele. Vai aliviar. E não importa Né? se tem que ir para o sol depois, não vai fazer Não, mal. Bom, aí tem que ir para o sol. Proteção. Aí vão botar roupa que proteja tudo, porque se queimar em cima de queimadura, fica muito mais grave. Sim. Né? A pele está mais suscetível, vai piorar. Então é usar o fotoprotetor. E existem aquelas pastas, pasta d'água e coisa que aliviam também, mas aí a pessoa tem que ter acesso, né? Eu fico pensando na pessoa que está lá na fazenda que está sem está não sei a quantos quilômetros da farmácia. Isso. Precisa de um recurso rápido. É o rápido, é o vinagre. Campo e Batom tem o apoio de Senar RS. Quem trabalha na indústria, no comércio ou no sistema financeiro, abastecendo veículos ou preparando aquele cafezinho, também faz parte do ciclo do agro. É por isso que o Senar existe, para apoiar o agronegócio com ações de formação profissional às famílias rurais, contribuindo para sustentar
toda a cadeia produtiva. Porque quando o agro vai bem, nossa vida anda melhor. Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. Mas, doutor Humberto, vamos dar mais dicas aí para as mulheres relacionado a um bronzeamento saudável, né? Ou aos cuidados, né? Algumas dicas práticas para proteger a pele no dia a dia. Além do protetor solar. Tá, tem o chapéu, a gente já falou, né? Acho que já falamos todos. Falamos. Mas vamos falar sobre rotina de cuidado. Que tipo de rotina de cuidado dá para ter rápido para aquela mulher que está sempre ocupada? Eu não tenho tempo de botar 4, 5 cremes. O que é o básico necessário? O básico necessário é o seguinte: de manhã cedo, vamos pegar o dia inteiro. Acordou, tem que lavar o rosto. Lavar com um produto que limpe adequadamente a pele. Aquela pele que suou durante a noite, aquela pele que está assim, mais sem brilho, enfim, pela noite. Lave o rosto com um produto adequado para o seu tipo de pele. Existem cremes, existem géis de limpeza, e se não quiser fazer isso, existem inclusive produtos adstringentes que limpam a pele, né, com algodão, limpou, mas o ideal é lavar com um sabonete líquido adequado e usar à pele. Água. E usando água também para enxaguar. Fez isso, vamos usar algo que seja adstringente, uma loção adstringente no rosto, que aí ela vai fechar os poros. E passar o creme adequado para o seu tipo de pele, né? Tem cremes especiais para a área dos olhos e tem cremes especiais para o rosto e para o pescoço. É chato ter tudo isso? É chato, mas é o ideal. Vamos falar em termos ideais. Se está precisando, se tem um pouquinho de olheira, se a olheira está escura, ou problema vascular, tem o produto ideal e adequado para a área dos olhos, sem risco. Sim. O outro para o rosto, que pode ser o mesmo para o pescoço, se o pescoço não tiver muito dano. Na mão também, recebe o mesmo tratamento do rosto nessa fase. Dá para usar o mesmo do rosto. O mesmo do rosto. O fotoprotetor, ou creme fotoprotetor, apesar de que hoje em dia existem vários que são hidratantes também, que já exercem a dupla função, mas é sempre melhor botar o seu creme adequado para a pele, aquele creme que vai regenerar, aquele creme que vai recuperar a pele danificada e tal, enfim, de tratamento, e depois o fotoprotetor. Esse é o último a ser aplicado. Ah, certo. O último a ser aplicado é o fotoprotetor, porque ele tem que atuar impedindo a penetração da radiação solar. E um detalhe, se o problema for mancha, se o problema for melasma, nós, além do protetor solar normal, nós temos que usar algum que tenha cor que impeça que a luz visível também penetre, porque a luz visível também produz manchas na pele. Sim. Então, nós temos que passar por cima de tudo, uma base ou um produto colorido que a pessoa não possa enxergar a mancha através dele. Porque se eu estiver enxergando a mancha, ela não está protegida. A gente está falando bastante em proteção da pele, proteção contra o sol, mas também tem um outro dilema aí feminino, que é lutar contra a idade, né? Ela vem, é avassaladora, as rugas vêm, ainda mais quem lida com o sol, sabemos que quem está suscetível ao sol, a ruga vem até antes, Sem né? dúvida. Aprofunda, né? Que dica o senhor dá para quem tem exercícios? Certa vez eu fui no seu consultório e o senhor me deu dicas de alguns exercícios rápidos, diários, para manter evitar a flacidez da pele, por exemplo, porque é um músculo, né? Nós estamos falando de um músculo por trás, né? O senhor pode mostrar para nós que tipo de exercício e para que serve? O que a pessoa se preocupa mais é com a papada. Sim. Né? Então, são exercícios simples, aquele de colocar a língua no céu da boca, abrir e fechar a boca com a língua lá em cima. Aí, só abrir e fechar a boca sem falar, não precisa falar nem nada. Só mexer com esse músculo. Tá vendo como o pescoço trabalha bastante. Trabalha o músculo. Outro, o bebê chorão. Ui. Isso é para esse... Não. Tudo para o pescoço? Tudo para o pescoço. Porque para o rosto em si, pouca coisa vai ajudar. Tem também os lábios, né? O beijo
Fazer o Olha beijo como várias todo- vezes. é, Trabalha. Trabalha toda essa região. Então, porque o músculo do pescoço, né, que é o platisma, ele vem do pescoço e faz isso aqui, ó. Uhum. Ele é o responsável por aquelas rugas chamadas rugas de acordeon, que surgem aqui na lateral da face. Então, nós temos que fortalecê-lo para que ele não faça esse tipo de pregamento na pele. Então, puxar para os lados. Ruga de acordão parece uma gaita quando... Exatamente. Nossa. Essas aí são as rugas de acordeon. Então, são exercícios que a gente recomenda assim, no dia a dia para a pessoa fazer, são simples. Né? Faça aí 5 minutos por dia, já vai ajudar. Muito bom, doutor. A gente está encerrando aqui o nosso espaço, o nosso momento. Queria que o senhor desse aí um recado da Clínica Ponzio, né, que está à disposição em Porto Alegre, para toda e qualquer mulher rural do Brasil, né? Sua experiência aí voltada tem praticamente uma clínica mesmo, o senhor tem para todos os tipos de tratamento de pele? Exatamente. Hoje em dia a gente atua muito em termos de prevenção. A gente fala em prevenção, por exemplo, botox preventivo. A mulher tem que botar botox antes de ir para a praia, porque senão, quando ela faz assim, fica enrugadinho, aquilo ali, o sol agindo sobre aquelas rugas, vai ser muito pior. Então, se ela tiver com a pele sem essas rugas dinâmicas, melhorar esse aspecto, vai ser melhor para a pele dela, para se expor ao sol. Como escolher um bom botox hoje? Qualquer pessoa pode aplicar botox na gente? Não. A gente está vendo de tudo aí, né? Eu recebo muito no consultório casos para correção, porque hoje em dia o pessoal acha que aplicar botox se aprende na esquina ou se aprende num fim de semana. Eu comecei a usar botox já fazem 30 anos, né? Então fazem 30 anos que eu aplico e dou muita aula sobre isso. E o que a gente vê é que tem pessoas que não têm habilidade suficiente ou não têm discernimento para fazer isso, né? E essas pessoas, eu digo, tanto no sentido do botox, como preenchimentos, laser, etc., são pessoas que têm a segurança que só a ignorância dá. Porque se eu não conheço o perigo, eu não tenho medo. Uhum. Eu tenho que saber o que aquilo ali pode causar para saber evitar, para saber corrigir. Né? Até uma paralisia pode dar na pessoa. Tudo. Tem efeitos adversos, tem efeitos sistêmicos, tem efeitos locais. O botox até não tem tanto problema, porque, na pior das hipóteses, em 4, 5 meses, desaparece, ele perde o efeito, então a coisa volta ao normal. Mas é desagradável. Né? Mas a dica básica é procurar o especialista. Procurar especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia ou da cirurgia plástica também, que aplicam bem, né? Que são os mais indicados, são os que têm mais experiência nessa aplicação e que usem produtos adequados. Existem, hoje em dia, 8 produtos no Brasil, 8 marcas no Brasil registradas na Anvisa. Algumas melhores, algumas não tão boas. Tem que saber, o fulano ali, o que ele usa esse, ou ele usa aquele. Tem que saber tudo. Tem que saber. Doutor Humberto, maravilhosa a sua participação aqui em Campo e Batom, como sempre. Muito obrigada. Microfone sempre aberto. Eu que te agradeço essa oportunidade e estou sempre à disposição. Né? Tá bom, muito obrigada. Gente, Campo e Batom fica por aqui. A gente volta na próxima semana com um programa que vai fazer diferença na sua vida. Até lá!